Jesus. Aleluia. Deixo o esplendor e Sua glória. Aleluia. Sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Aleluia. Se isto não for amor, é verdade. o oceano secou. Aleluia. Uma estrela no céu. As andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, Glória. O céu não é real. tudo perde O o valor, se isso não for amor, é verdade, Jesus. Aleluia. É verdade. Vamos com a paz do Senhor. Amém. É um prazer, uma honra muito grande. Glória a É uma Deus. satisfação muito grande mais uma vez estarmos aqui, agradecido a Deus pela oportunidade de Amém. ver meus irmãos mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradecer o convite do irmão Cláudio mais uma vez, servo de Deus aí, mais um brilho aqui, nosso pastor. Prazer muito grande, honra também estar vendo os amados. Amém. Glória a Jesus. E foi um período de muita luta, viu, irmãos? Oh, E Espírito Santo. louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas Deus tem me dado graça e força, né, para nós estarmos de pé. Louvado seja o nome santo do Senhor, está no terceiro ano da campanha. Né? Glória a Jesus. Eu creio que o Senhor já tem ouvido, né, a porção da palavra de Deus por esses dias. Amém. Né, como foi dito aqui, né, que Deus profetiza bênçãos e maravilha e vai ter resposta. Eu creio, Jesus. Esta campanha vai ter Eu resposta. creio, eu creio, Jesus. Da parte do Senhor. Eu creio, A igreja. eu creio. Aleluia. Aleluia. Glorificado e exaltado o nome santo do Senhor. Amém. Para não fugir aqui do tema aqui que está escrito no livro de João Aleluia. 15:3, né? Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado, tenho dito. Mas eu deixaria aqui também no livro de João, meu livro de João 8:36, que nos diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis Livres, eita glória, aleluia. Meus queridos e amados irmãos, louvado seja o nome santo do Aleluia. Senhor, né? Os dias são muito maus. É verdade, Jesus. Nós estamos em guerra, estamos em batalha, e não é fácil. É verdade, Jesus. Peça para o Senhor dar visão mais espiritual, É verdade, para que Jesus. nós venhamos ver e compreender, aleluia, o que está acontecendo, minha pastora, na face da terra. Não é fácil. E muitos duvidam, não compreendem os mistérios divinos. É verdade. Aleluia. E nós fomos separados, chamados para a guerra. Aleluia. Não é um mar de rosa, não. Muitas vezes as pessoas pensam que é isso, né? Mas é guerra travada mesmo. É verdade, né? Jesus. Mas o maior disso tudo, melhor disso tudo, que o general de guerra. Aleluia. Ele disse que essa peleja nós não estaremos só, mas Ele permanece conosco. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui nas Escrituras Sagradas, né? Aleluia, o tema que nos fala sobre a videira, no contexto da palavra de Deus, que nos fala sobre a videira verdadeira, né? Fala-se de duas varas, dois frutos, né? O fruto e frutífero, e o frutos que dá frutos, né? Glória a Jesus. Amém. E frutífero,
e o frutífero. Que Jesus assim nos trouxe uma metáfora trazendo ao discípulo, porque Jesus se preocupava muito com o discípulo, porque sabia que a ele chegar acesso aos céus, o discípulo ia passar por grandes dificuldades, por muitas lutas, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Mas o Senhor, ele se preocupava muito nessa parte, porque era uma trajetória, uma caminhada muito longa, e haveria muitos empecilhos, muitos embaraços, glória a Jesus. E Jesus passou para eles cerca da palavra de Deus, para que ele estivesse firme. Todos ali que estavam na caminhada, estivesse firme com o Senhor e na palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, Jesus. Foi tudo que ele disse: vós está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Aleluia. Significa nos dizer aqui, que nós precisamos dar fruto. É verdade, Jesus. Se faz necessário. É verdade, meu Deus. Porque, aleluia, os dias se aproximam-se. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vos falo assim, porque é uma responsabilidade muito profunda. E Deus me trouxe uma revelação, no profundo, que nos fala de libertação. Aleluia. Aleluia. E muitos de nós precisamos ser libertos. Eita, Jesus. Aleluia. O que é que está nos preocupando? Há pessoas que andam preocupadas. É algo que nós precisamos ser libertos. É a preocupação. É uma parte muito difícil, de nós deixarmos de sermos libertos. É a preocupação. E sabendo que a preocupação está levando muitas pessoas, como diz os doutores, os estudiosos, a doença dos séculos, que é a ansiedade, o espírito depressivo. É verdade, há muitas Jesus, pessoas misericórdia. com essa situação, com essa enfermidade que tem assolado não só de fora, mas também os de dentro. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é preocupante. O que é que nós temos preocupado muito, irmãos? Aleluia. Muitas pessoas preocupadas. Nós sabemos que nós perdemos muito. Perdemos muitas vezes a oportunidade, perdemos parentes, perdemos amigos, perdemos família. Louvado seja Deus. Perdemos emprego. E isso tem trazido a contração, a preocupação muito grande e o desespero meu há muito. Pouco tempo agora um funcionário, por ser chamado a atenção pelo patrão, ele ficou com problema trêmulo e ficou com um princípio depressivo. E se for necessário nós chamarmos, separarmos ele para orarmos por ele. Ele tremia de um jeito terrível. Louvado seja o nome santo do Senhor. Segundo a estatística, são 350 milhões de pessoas com esse espírito depressivo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Mas há um Deus poderoso que liberta, que transforma, que renova. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus de Nazaré. E pela palavra do Senhor, Jesus, o Senhor falou, os frutos do Espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, para que dê mais fruto e o fruto permaneça. Se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente seremos livres de quê? Da opressão, de tudo que vem nos oprimir. É verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitos cometeram, pastor, suicídio. Muitas pessoas cometeram suicídio. É verdade. É assustador. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, precisamos de orar, como foi dito aqui, que o Senhor quer que clame. Meu Deus, é verdade. Eu estava orando com confirmação. O Senhor quer que nós vamos clamar, orarmos. É verdade. Como foi dito aqui, estamos orando pouco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Em poucos tempos agora vai começar o matutino. O matutino, do mês que vem, Glória a Jesus, coisa gostosa, verdade. coisa boa. Não perca um dia, irmão. Eu gosto de orar, viu, irmão? Há uma luta, uma batalha até quando nós vamos orarmos. É verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. É verdade. O Senhor trazer aqui nas escrituras sagradas, o homem chamado Ezequiel, o rei, ele se encontrou de uma certa forma que ele queria, louvado seja o nome santo do Senhor, que ele era rei de Judá, começou a reinar com 25 anos, levou 29 anos no reino de Judá, em Jerusalém. E o que foi que aconteceu? O rei da Síria desafiou o Deus Santo de Israel, e pediu que Ezequias se entregasse,
Mas Ezequiel, ele não se entregou. A Bíblia diz que ele chorou muito na presença do Senhor e pediu para que o Senhor viesse livrar o povo de Jerusalém, porque o rei da Síria, ele queria tomar toda a cidade. Que foi o que aconteceu? Aleluia. O rei Ezequiel tinha um problema muito sério. Ele ficou quase deprimido por essa situação e clamou a Deus. E Deus enviou um anjo e matou 185.000 assírios de frente para Jerusalém, na Gassudé. Aleluia. Essa vez que nós servimos, É sim, aleluia. que é preciso ao mistério, é preciso chorarmos na presença do Pai. Aleluia. E quantos muitos hoje já não choram mais? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor e clamar no fundo da nossa alma. Sabe por quê? Porque essa campanha aqui, louvado seja o nome santo, levantada neste lugar, aleluia, é um alerta, é uma oportunidade que Deus está nos dando para que nós vamos despertar na face da terra. Jesus falou aos discípulos, aleluia, vocês não precisam, porque nós estamos indo pela palavra, louvado seja o nome santo do Senhor, mas agora vades, para que veja fruto. Eita, Jesus, aleluia. Aleluia, livro de Êxodo, capítulo 10, louvado, Êxodo ficou preocupado, porque o povo de Israel se misturou com as mulheres cananeias, as jabuseias, se misturaram, ele ficou preocupado. A Bíblia diz que ele rasgou suas vestes, foi para o templo orar, clamar a Deus, pedir misericórdia para que Deus livrasse o povo. Aleluia. Aí de repente se levantou Jael, filho de Zacarias, e foi até Esdras e disse: olha, aleluia, entra, homem, levante daí, aleluia, porque ele estava no templo orando, não queria nem comer nem beber. E ele chegou até ele, Zacarias, e disse: olha, louvado seja o nome santo do Senhor, levante daí, homem, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, te ouvi. Aleluia. Sabe por quê? Porque ainda há esperança para Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este lugar assim vai entrar muitas vidas, pastor, por essa porta. Eu creio assim, Jesus. Vai entrar muitas vidas por estas portas. Espírito Santo. Olha, eu vi Espírito entrando aqui um empresário Oh, Espírito Santo. com a vida oprimida. Você crê? Deus vai libertar aqui. Amém, Jesus. Eu creio, Jesus. A vossa oração tem poder. Você Tem sabia sim, disso? eu creio assim, As Jesus. vossas orações têm poder. Eu creio assim, Jesus. Tem poder. Havia um moço que Aleluia. estava cometendo um suicídio. E ele era um empresário milionário. Tinha várias fazendas. Tinha tudo na vida. Mas era oprimido. Você sabe o que aconteceu? Ele chamou um motorista para levar ele até um certo lugar. O motorista não sabia para onde ia levar ele. E ele foi, entrou no carro e chegou num certo viaduto de uma certa altura. Ele mandou que parasse o carro, deixasse ele em distância. Ele chegou a ver ele caminhando para cometer o suicídio. E de repente ele ouve alguém cantando. De lá do alto ele ouve alguém cantando. E quando ele olhou, ele viu um lugar horrível, muita sujeira, muitos barracos velhos, uma verdadeira imundícia. Mas só que ele observou, olhou e disse: como pode uma pessoa morar neste lugar aqui, e eu sendo um homem rico, cheio de recursos, estou aqui pretendendo cometer um suicídio? Que diferença é essa? E eu creio que ele começou a ouvir o cântico, e eu creio que deveria ser um cântico, porque ele vive. Aleluia. Posso crer no amanhã. Oh, Jesus. Porque ele vive. Aleluia. Temor não há. Aleluia. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Despertou a curiosidade dele para saber quem era. Resolveu ele descer para saber quem que estava cantando naquele lugar, porque ele ia cometer um suicídio. E ele chegando lá, viu uma irmãzinha humilde. Aquela irmã perdeu tudo.
morava de inquilina, mas não tinha condições de pagar. Foi posta para fora e foi morar naquele lugar. E quando ele se aproximou dela, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Ele olhou para ela e disse: mulher, o que te traz neste lugar? Ela disse: o quê? O que é que traz você nesse lugar, morar aqui? O que foi que aconteceu? Porque esta alegria que você está sentindo. Ela disse: aproxime-se. Mandou que ele chegasse perto. Ela disse: olha para o céu. Aleluia. Aleluia. A minha alegria vem de lá. Aleluia. E ele virou, olhou para o céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele disse: não estou entendendo nem compreendendo. Ela disse: olha, quem mora é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. É o meu Senhor e Salvador. Aleluia. Ele disse: eu quero. Você quer Jesus? Você quer sair desta vida? Aí Deus desenrolou o rolo e disse: o senhor já cometeu suicídio, mas Jesus está aqui. Aleluia. Você quer ele? Ele lágrima disse: eu quero. Aí eu canto dela. Aleluia. Aleluia. Diz que aquele moço dobrou o joelho ali naquela mesma poeira, naquela sujeira toda que estava naquele lugar, aceitou a Jesus como Salvador em lágrimas. Aleluia. Santo do Senhor. Aleluia. Moço, louvado seja Deus. Diz que ele saiu, olhou para ela, agradeceu. Ela disse: vai em paz. Ele saiu. No dia seguinte ele retornou. Aleluia. Para chamando ela, disse: vem, mulher. Ela disse: que foi que aconteceu? Ele disse: olha, venha, louvado, vou te levar daqui. Aleluia. Ele tinha comprado, irmão, um casarão para ela, com todo mobiliado. Aleluia. Sabe como é que Deus faz? Disse, aleluia. Venha, saia desse lugar. Você não vai morar mais aqui não. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje sabe que eles são missionários do Senhor. Aleluia. Aleluia. São glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Foi liberto pela palavra. Aleluia. Trouxe fruto. Que Jesus não dá-nos fruto. Que esse fruto permaneça para a glória e honra do nome santo do Senhor. Aleluia. Porque o rei da Síria queria tomar. E o rei da Síria, louvado seja o nome santo do Senhor, com o seu exército, todos foram mortos. Aleluia. Mas só que Ezequiel tinha outro problema. Ele tinha uma enfermidade. Tinha uma enfermidade. Foi tanto que o profeta Isaías foi até ele. A Bíblia diz que mais uma vez ele chorou muito quando ele ouviu aquela mensagem do profeta, que ele ia morrer, que ele não ia ser sarado nem curado, mas que ele ia morrer. A Bíblia diz que ele virou o rosto da parede e começou a chorar. Aleluia. Deus está trazendo isso aqui ao mistério, irmão. Precisamos chorar. Meu Deus, é verdade. Aleluia. Sabe por quê? Para que nós não venhamos ter notícia. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Notícias tristes para o nosso lar e nossa família. Em nome de Jesus. Louvado Deus vai cortar o laço. Eu creio, Jesus. Eu creio. A vida de família neste recanto nele. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele tem zerado pela nossa vida. Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Louvado, ele é real. Ele é poderoso para desfazer toda a obra. Sim, Deus. Aleluia. Aleluia. E para os irmãos saber, aqui que vos fala era um morto. Jesus me ressuscitou dentro dos mortos. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fui levado, aleluia, para o homem. Não era o terreiro de Macumba, lá na boca do rio. Cajundé chamado Bate, lá para o edifício Carimbamba, que se lembra aqui deve ser nosso pastor de edifício Carimbamba, de Salvador. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Chegando lá, aleluia, morto, meu pai me pegou desesperado pela rua, porque eu estava morto, meu irmão. Foi. E chegando lá, ele disse: menino, o que é que você vai trazer esse menino morto daqui? Tomar pelo lá, ele disse: não tem jeito não posso fazer nada por ele não. Meu pai desespero, disse: você não faz tudo para todo mundo? Faça para o meu filho aí alguma coisa. Ele fez a água de ebó lá, preparou as folhas, me jogou dentro da bacia. Foi, louvado seja o nome santo do Senhor. Depois que eu abri o olho, o homem ficou assustado, partiu a mil. Saiu correndo, irmão. Meu Deus. Depois de alguns anos, eu levantei, meu pai trouxe para casa achando que fosse as iniquidades. Eita Jesus, mas Deus revelou no profundo e disse: olha, aleluia, eu estava no trabalho, irmão,
Sabe quem estava lá naquele dia? Eita, Aleluia, foi eu. Deus. Vim para Aleluia. confundir a terra. Sabe por quê? Porque eu trabalho assim e trabalho Aleluia. todos. Assim é o nosso Deus como ele trabalha. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. É desse jeito, Deus, é. Todo sempre. Aleluia, Deus que liberta. A palavra que santifica. A palavra que levanta. Sim, Jesus, a palavra é a tua que alimenta. palavra. A palavra que alimenta a nossa alma. Aleluia. Para a glória e honra do nome do santo do Senhor. Aleluia. Vamos vai liberto pela palavra que eu tenho É a dito. tua palavra. Aleluia, vai e dê fruto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe o que foi que aconteceu? É Deus fiel. Aleluia. O Senhor Aleluia. me trouxe hoje para dar testemunho. Não sei o que é que está Aleluia. É para aumentar a fé, né? Amém. Aumenta a nossa fé. Verdade, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Tinha um pastor, uma bênção, minha amada. Uma bênção na congregação. Uma bênção nosso pastor que tinha na congregação. E ele era todo manso e humilde. Levantaram-se uma calúnia contra ele. Uma calúnia. Ele ficou muito triste. E reuniu-se com o pastor, o presidente da região, para poder conversar com ele, o povo. E ele ouviu todo mundo e assim mesmo. O pastor disse o seguinte: você vai ficar afastado pelos dias da obra e do trabalho. Ô irmão, ele aceitou, sem ter culpa em nada. Ficou no seu lar. A esposa e os filhos vinham para a congregação, mas ele ficou no lar. Não queria vir ungido de Deus, homem de Deus, né? Ser assim, separado, mas depois aconteceu uma trágica dessa. Ele ficou no seu lar. E de repente não ia mais para a igreja, todos se preocuparam. A esposa pediu oração na congregação a favor dele. Aleluia, porque ele estava sem força para vir para a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E foi o que aconteceu. Ele ficou ali e de repente recebeu o convite de alguém. Ai, irmão, Satanás tem essa artimanha terrível. Aleluia. Verdade. Temos que tomar muito cuidado. Jesus falou: vigiai. Aleluia, porque o vosso adversário está bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele vive ao nosso redor procurando a quem possa tragar. Diz que ele recebeu um convite de uma pessoa e disse: vamos sair, chamando ele para sair. Ele começou a beber. Começou a beber, tomar umas bebidazinhas. E chegava em casa, embriagado, a esposa de oração, pedindo oração, pô. Aleluia. E muitos diziam: olha, aquele pastor da igreja fulano de tal, e então ele está assim dessa forma. Irmão, quando chegou um certo dia, ele recebeu outro convite para ir no terreiro. Ele disse que aceitava ir. E ele ficou, foi uma vez. Chegou lá, conheceu o Aborechá de lá, foi mais uma outra vez. E aconteceu que o seguinte, ele estava lá. E no outro dia disseram assim: você vai preparar para se raspar a cabeça, para apresentar, para ser um dos guias daquele lugar. E ele aceitou e foi. Foi com uma pessoa que levou ele. Aí levou ele para a sala onde tinha um rancor. E chegando lá, quando botou ele de joelho, trouxe a bacia, um osso da bacia. E preparou tudo lá para ele. E disse que então o cidadão que ia fazer o trabalho com a navalha para raspar a cabeça dele. E quando se aproximou dele, para poder, quando ele foi tocou, quando ele foi tocar, que ele abaixou a cabeça para tocar, ele deu um pinote e começou a gritar. E todos que estavam com ele naquele salão correram gritando: que foi, Paiinho? Não é assim? Ô, Paiinho! Correu tanto para ver o que foi que tinha acontecido. A sala ficou cheia. Ninguém estava compreendendo. O irmão está de cabeça baixa, mas ele está ouvindo o que ele estava falando. Aí outro: que foi que aconteceu? Ele ficou engasgado sem saber o que estava acontecendo. Meu Deus. Ele diga, moço, o que foi que aconteceu? Você não conseguiu tirar nada do que foi. Diga. Ele engasgado, joga água e bebe água, traz água correndo e abana um homem. E ele disse: vai ver vocês, olhem para a cabeça dele. Ele disse: o que tem na cabeça dele? Aí levantou e disse: quem é você, rapaz? Quem é você? Você não se identificou. Quem é você? Me conte quem é. E o irmão quieto, né? E o pastor de
Ele disse, olha, para você, olha o que é que tem ali. Aí outro foi correr, deu um pinote para trás, se assustou, ele viu também. Ele disse, que foi o que você viu na cabeça dele? Ele disse, eu vejo uma chama de fogo. Meu Deus. Aleluia. Uma chama de fogo na cabeça dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Aí ali mesmo, o pastor começou a orar. E disse Jesus, começou a chorar. E disse Jesus, se ainda há fruto, Senhor, da minha vida, eu fui liberto por ti. Aleluia. Se ainda não te são acesso, aleluia. mostre para todo esse que aqui estão, que tu és Deus na terra. Aleluia. Que tu és que manda lá na sua decobra. Ainda te são aí, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Foi um rebuliço O Espírito na verdade. Depois que ele fez oração, quando ele estendeu as mãos, aleluia, todos agora caíram. O outro pularam pela janela, saíram pela porta, aleluia, mas não acreditaram, viram. Saíram muitos correndo, louvado o seu nome santo do Senhor. E o outro que estava pelo chão, aleluia, glória a Deus. E ele fez o clamor e fez uma petição, todo mundo estava ali. Fez o apelo, quem quer Jesus? Quem quer Jesus aí? Aleluia. Quem quer Jesus? Irmão, aleluia, Deus tem um propósito. Tem sim. Comigo e com você. Aleluia. Aleluia. Muitas das vezes os homens não compreendem Aleluia, o é mistério verdade. de Deus, como Deus trabalha. Aleluia, vai o seu nome santo do Senhor. Mas Deus trabalha no real. Na verdade, nós estamos na luz. Verdade. Para que todos vejam que Ele é Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, irmão, a hora já foi. Glória a Deus. Filhos e irmãos, falar de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Pastor, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Bote a mão no seu coração. Eu vou orar aqui agora. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Os irmãos se ligam com o céu, tá certo? Eita, Jesus. Nós estamos no processo de libertação e temos aniversário que É verdade, Jesus. Tenha misericórdia de nós. Nos reveste com teu ignoram poder. isso. Irmão, Verdade. no reino do espiritual, há coisas tremendas, terríveis que É muita gente não verdade. entende, não compreende. Se eu Verdade. for perguntar aqui, os irmãos aqui, pode deixar até se assustar. Mas quem já viu cobra jogar carta? Eu fui seguido por uma cobra que me seguia no caminho ali, encontro das águas, até chegar no trabalho, na roça que meu avô trabalhava. Até chegar lá, ela me seguia todo dia. E estava no mesmo lugar todo dia. Aí meu avô, eu falei com meu avô disse assim, meu filho, minha casa, você pegou uma coisa nela? Eu disse, não. Deixava ela no mesmo lugar que ela estava. Quando ela veio, eu fiz tirar para cima dela para ver se ela morria. Mas ela não morreu. E todo dia ela está ali. Depois foi revelado que foi um trabalho novo. Um dia que enviou para ver com a minha mão. É brincadeira. Só para os que creem. Jesus falou assim, É verdade, eu posso meu fazer. Deus. Jesus falou que havia muitos discípulos e muitos que estavam no meio que eram incrédulos. Judas Iscariote estava no meio, mas não estava limpo. É? Verdade. No reino espiritual, Jesus aqui na metáfora que ele falou sobre a vara, o vinhateiro, ele é vinhateiro. Jesus é a videira verdadeira e nós somos ramos. Precisamos que ele tire o ramo. Na agricultura, se precisava se podar ou cortar para que o fruto desse mais fruto, ele falava, é forte. Aleluia. Aleluia. Jesus está falando para cada um de nós aqui, precisamos dar fruto. Ele vai podar, eita Deus, há muitos ele vai podar na terra. Eu creio, aleluia, para que dê mais fruto. É verdade, Isso é o amor, é a misericórdia de Deus para com nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus de Nazaré. Eu vou nesta oportunidade em nome de Jesus. Oh, Espírito Maravilhoso Santo. Deus e eterno Pai. Nos ajude, Oh Pai, Espírito nosso Senhor Santo. e Salvador Jesus Cristo. Oh, Jesus. Senhor, meu Deus, Volta, se Pai for da igreja, preciso. meu Senhor da glória. Oh, Que nós nesta noite queremos haver sim, libertação, de haver cura na nossa Oh, vida. está Pai. enxertados em Nosso ti, lar, a nossa videira família, verdadeira. para a glória e honra do teu nome. Meu Deus, Aleluia. profetizo bênção, Pai, salvação de vida. Espírito Meu Pai, mais Santo, uma vez Espírito lugar, Santo, assim como Espírito tu mostrou, Santo. Pai. Eu creio, Senhor. Oh, limpa aqueles que ainda precisam, Senhor, de uma obra completa. Deus, aqueles que não conseguem chegar até aqui.
Aqueles que estão ilhados pelo pecado, atolados no lamaçal de pecado, aqueles que estão oprimidos, encarcerados, Senhor, por demônios, põe em liberdade para a glória do teu nome. Põe em liberdade, liberta-os pelo poder da tua palavra. Oh, Espírito Santo, solta essa mente cativa. Santo de Jesus Cristo. Solta, liberta, Senhor, para a tua glória. E completa a obra em nós. Completa a obra em nós. Amém, parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha. Oh, aleluia! Sou um milagre.